falar não está muito associado à nossa necessidade de ser amado e reconhecido de uma certa maneira. A gente acredita que através do amor a gente possa restaurar a completude e a gente acredita então que a gente não vai falar não, que a gente vai ser tudo que o outro precisa e assim a gente vai conseguir restaurar essa condição de ilusão de completude. Porque como eu falei pra vocês, nessa necessidade de ser amada e reconhecida, a gente pode cair na fantasia de acreditar que se a gente for suficiente pro outro, se a gente suprir o outro, se a gente for indispensável, insubstituível pro outro, a gente vai restaurar essa condição de completude que só existiu na nossa fantasia. Então aprender a falar não para a demanda do outro não é simplesmente colocar limite e se respeitar, mas se haver com a própria castração, se haver com a própria condição limitada. É suportar faltar. É suportar, reconhecer que não vamos chegar a esse estado de completude. Por isso que muitas vezes há quem prefira ser a boazinha que só se fode, né? Então a gente se vê como insuficiente. Mas isso é um baita alívio. Porque quando negamos a castração, apesar da gente criar uma certa fuga da nossa condição de ser insignificante e insuficiente, nós fingimos que somos onipotentes. E aí, por um lado, a gente acha que nós damos conta de resolver tudo. E por outro, a gente acha que somos culpadas por tudo. Por isso que é tão importante, eu bato tanto nessa tecla do quanto que precisamos aprender a perder. Porque quando aprendemos a perder, suportamos, consentimos com a castração. Ou seja, nós vamos dando conta, nós vamos suportando que não damos conta de tudo. E isso vai interferir, gente, na nossa rotina, nos nossos limites, nas nossas relações. Por quê? Porque a gente vai aprender a falar não, a escolher prioridades. E quando a gente escolhe prioridades, a gente também tem que aceitar que algumas coisas vão ficar pendentes. E aí isso vai nos ajudando a aprender a descansar, a desagradar, a falar não, a não precisar ficar nessa exigência de ser o que a gente supõe que o outro quer que a gente seja. A gente vai conseguindo não ficar com essa autoexigência tão voraz na nossa cabeça. Nada nos livra da condição de sermos seres de falta. Nem o amor próprio, nem o amor do outro, nem ser a melhor versão de si, cheio de autoestima, de autonomia, de autossuficiência. Nada nos livra da condição de sermos seres incompletos, insuficientes e insatisfeitos. Mas vai dizer Lacan, né? Somos seres desejantes destinados à incompletude. Mas é isso que nos faz caminhar. Por isso que Anna Sui nos lembra que a melhor versão de nós mesmos, ela só existe na fantasia. Mas como a gente não suporta ninguém sem algum tipo de idealização, nem a nós mesmos, nós construímos alguns ideais, algumas ideias sobre nós para que nós possamos apostar em fazer algo. Apostar, gente, é aposta. É o que podemos fazer. E esses ideais, eles podem servir então de impulso para nos envolvermos e investirmos na vida, produzindo assim alguns efeitos de alegria, felicidade e realizações, mas isso pode também ser causa de grandes sofrimentos. Porque no final das contas, a gente se encontra com a gente mesmo e com a nossa única versão, a possível, vai dizer Anna Sui. E é por isso que Freud fala algo tão importante, que nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Ou seja, muitas vezes nossa dor vem justamente da distância entre aquilo que somos e aquilo que idealizamos ser. Ver beleza nesse intervalo, nessa distância, nesse espaço entre aquilo que eu idealizo ser e aquilo que eu dou conta de ser, é a grande chave da vida. É fazer justamente desse espaço caminho de respiro, caminho para o nosso desejo circular, para a vida caminhar, né? Só que às vezes a gente sofre tanto porque a gente queria ser melhor do que podemos ser, que a gente acaba ficando preso a isso. E mesmo tendo tantas coisas boas, a gente não consegue desfrutar da felicidade, das realizações, porque elas são sempre parciais. Então, Freud nos alerta que nós poderíamos ser muito mais felizes se nós nos permitirmos ser piores do que tentamos ser. O que é um baita furo no nosso narcisismo, né? Então, é muito importante e libertador assumir a própria insignificância em relação a tudo. Não somos tão grandes, não somos tão importantes e incríveis assim como o nosso narcisismo pressupõe. As coisas não são sobre a gente, a vida e o mundo não param por nossa causa. Por isso que tão importante quanto ter uma boa autoestima, uma autoestima alta, é ter o senso da própria insignificância. Nós somos insignificantes, nós somos substituíveis, nós somos insuficientes, sim. E tentar ser tudo o que você imagina que o outro deseja de você não vai mudar essa condição. Então falar não, colocar limites e frustrar o outro não é simplesmente sobre se respeitar e colocar limite, mas é sobre encarar a si mesma na única versão que temos, a possível, aquilo que somos.